Oi. É, Gente, eu queria conversar hoje com vocês a respeito do amor de Deus, né? Com seus filhos. É, Queria aqui contar duas experiências que eu tive, né? Recentemente. Como Deus, ele tem o cuidado com seus filhos, até assim nos pequenos detalhes, né? Ele sabe nossos gostos, né? Nossas vontades. E eu, eu consegui perceber, sabe, quando eu tava, eu tava aqui certo dia, aí eu fui procurar, porque eu gosto muito de comer biscoito creme crack com requeijão, né? Gosto muito. E aí nesse dia que eu fui procurar, o requeijão tinha acabado, né? Aí eu falei, poxa, não tem requeijão. Aí tá, aí passou aquele dia. Aí quando foi no dia seguinte, se eu não me engano, ou foi 2 dias depois. Foi 1 ou 2 dias depois. Aí quando eu fui, bateu aquela vontade, né? Aí eu fui na cozinha, minha mãe tinha feito um requeijão caseiro. Aí ela fez uma, uma vasilha grande, assim, sabe? De requeijão. E aí naquele dia eu fiquei feliz, né? Comi o requeijão, gostei muito, ficou muito bom. Inclusive ficou até melhor do que o requeijão que a minha mãe tinha comprado no supermercado pronto, né? O caseiro ficou muito mais gostoso e aí depois eu percebi, nossa, que coincidência, eu tava com uma vontade de comer biscoito com creme crack e não tinha, e aí a minha mãe foi lá e fez. Enfim, aí eu pensei, não, só pode ter sido Deus, né? E essa foi a primeira situação, né? Foi recentemente isso, não tem muito tempo. E uns dias atrás também, eu falei assim, eu tentei fazer um bolo, minha mãe também tentou fazer um bolo, e a gente tava com vontade de comer bolo, sabe aquele bolo gostoso? E eu fiz o bolo, saiu solado, minha mãe fez o bolo, saiu queimado. Aí eu fui e reclamei, né? Eu falei, pô, mas a gente não tá sabendo fazer um bolo, cara. Uma vontade de comer um bolo. Aí, beleza. Aí passou, né? Um tempo. Aí a minha mãe, esses dias, né? Acho que 2 dias atrás, ela fez um bolo de maçã com canela. E era exatamente esse sabor que eu pensei há um tempo atrás, que a minha mãe, quando a gente era criança, a minha mãe fazia, criança não, adolescente, né? A minha mãe fazia muito uma sobremesa chamada strudel, que é tipo uma torta de maçã. E aí eu senti saudade, assim, sabe, dessa sobremesa. Eu falei, poxa, minha mãe nunca mais fez essa sobremesa. E aí quando foi esses dias atrás, a minha mãe fez um bolo. E esse bolo, além de estar muito gostoso, eu falei assim, não, não é possível. Esse bolo só pode ter sido Deus. Porque Deus só pode ter ouvido sabe, o que eu falei e a minha vontade de comer, né, um bolo. E essa sobremesa que me lembra a minha adolescência, né? Que a minha mãe fazia essa sobremesa e eu gostava muito e ela nunca mais fez. Aí esse bolo me fez lembrar do strudel de maçã, que eu gostava muito, né? Então aí aquele bolo eu falei, nossa, que coincidência, eu tava com vontade de comer um bolo, os bolos não saíam bons. A minha mãe foi lá e fez um bolo tão gostoso e ainda me lembrou a sobremesa que eu tinha comido lá no passado, que era de maçã, e ela fez o bolo exatamente de maçã. Aí eu fiquei pensando, não, só pode ter a mão de Deus nisso, né? Enfim, são coisas que a gente, assim, durante a vida, né, irmãos, às vezes passa despercebido e a gente não percebe, né? Mas eu creio que quem teme a Deus, quem é filho de Deus, Deus ele cuida até nesses mínimos detalhes, porque ele nos conhece. E a própria Bíblia diz, né, que
qual filho pede pão e o pai dá uma pedra, né? Então, Deus, ele é um pai muito bom, né? E às vezes eu penso assim que eu nem mereço, sabe? Mas eu consigo antes, durante a minha vida. Isso pode ter acontecido em muitas outras vezes, em muitos outros momentos. E eu deixei passar despercebido, né? Não percebi que era Deus. Mas hoje eu consigo reconhecer isso, né? Eu tô chorando porque eu me emociono, mas não que eu esteja triste, eu fico feliz, sabe? E é isso, irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês, né? E para que vocês, assim, tentem perceber a ação de Deus na vida de vocês, né? Que isso é muito bom. Você sentir que você tem Deus na sua vida e que você nunca está sozinho, né? E que Deus te conhece melhor do que você mesmo. E Ele sabe das suas vontades, né? Deus nos conhece e Deus, Ele nos ama, né? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, por isso que Ele enviou o Filho dele para nos salvar, né, da ira dele por conta dos nossos pecados. Então, e tudo que Deus quer é a nossa aproximação, né, para com Ele, né, a intimidade. E é isso que nós precisamos buscar nessa vida, irmãos, né? Saber que nós temos Deus e buscarmos ser amigos de Deus, né? É isso. Queria deixar aqui essa mensagem, né, com essa experiência que eu tive. É isso, irmãos. Então, fiquem na paz de Deus, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.